Mas quem são os envolvidos e qual foi a participação de cada um deles nessa história? Os envolvidos. Afinal, quem são os responsáveis que destruíram todas essas vidas? 10 anos depois, onde eles estão? Eu só queria que as pessoas que fizeram isso tivessem justiça. Segundo a justiça, são 12 os envolvidos pelas barbáries sofridas por Lidiane. Os delegados Antônio Fernando Botelho da Cunha, Rodolfo Fernando Vale Gonçalves, Flávia Verônica Monteiro Pereira, Celso Irã Cordovil Viana e Daniele Bentes da Silva foram condenados por tortura e omissão e estão presos. Os investigadores Adilson Pires de Lima e Sérgio Teixeira de Lima, acusados de lesão corporal e grave ameaça, continuam soltos. Também estão livres os agentes prisionais Marcos Eric Serrão Pureza, Benedito Amaral de Lima e João de Deus de Oliveira. Os 3 foram condenados por omissão. Beto Júnior Castro da Conceição e Rodinei Leal Ferreira, detentos que estupraram Lidiane na delegacia, também foram condenados e estão presos. E a juíza Clarice Maria de Andrade, que assinou o auto da prisão em flagrante, mantendo Lidiane na cadeia. A repórter Elaine Heringer insistiu em falar com a magistrada. Doutora Clarice? Tudo bom? Só um minuto. Tá bom. Depois a senhora atende a gente? Tá joia. Obrigada. Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar a juíza. Mas ela continuou recebendo o salário normalmente, ou seja, ganhava sem fazer nada. No ano passado, ela foi reconduzida ao cargo de juíza, da qual foi afastada. Segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a juíza Clarice Maria de Andrade Rocha voltou a dar expediente. Ela é titular da primeira vara criminal de Belém. O salário da juíza? R$35 mil. Quer dizer que nós que fomos moralmente destruídos, porque nós fomos totalmente destruídos, né? Porque, aconteceu do que aconteceu. Nós somos vítimas. E ela foi beneficiada só porque ela tem um cargo, só porque ela é uma juíza. E nós não somos ser humano? Eu acho que nós somos ser humano. Em depoimento à CPI dos presídios obtidos por nossa equipe, a juíza Clarice Maria de Andrade reconhece que manteve os flagrantes contra Lidiane, mas explica que só havia uma cela na cadeia, onde pelo menos 2 homens estavam presos, acusados de estupro. A juíza também é acusada de ter adulterado o ofício que determinava a transferência de Lidiane da delegacia para a penitenciária feminina. No dia 7 de novembro de 2007, ela deveria ter despachado este documento, mas isso só foi feito no dia 20 de novembro. Em depoimento à CPI, o diretor da Vara de Execuções Penais disse que no dia 19 de novembro começaram a circular notícias nos jornais sobre a prisão de Lidiane e que a juíza reclamou por não ter sido alertada da urgência dessa transferência. E ela então assinou o ofício com data retroativa de 7 de novembro. Tudo bom? Então, eu queria saber se a gente vai poder falar com a juíza. A gente falou com a assessoria. Ela tá só tratando lá com ela. Só aguardar mais um pouquinho, ela deve dar uma resposta. Tá bom. Tá bom? A juíza ficou afastada por 2 anos, entre 2010 e 2012. Mas em 2013, chegou a ser nomeada para a Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém. Hoje vive e trabalha normalmente. Sobre o assunto, ela realmente não dá entrevista. Não dá entrevista. Só aquelas pessoas que ela autoriza a falar realmente sobre o assunto. Ela pessoalmente não vai falar sobre isso? Mas por quê? Porque é uma situação complicada, né? Por que é complicado?
Existem pessoas que estão acima da lei. Infelizmente, o judiciário, nesse caso, dá um péssimo exemplo à sociedade brasileira ao não punir adequadamente a magistrada. Foi também uma mulher, a delegada Flávia, quem determinou que Lidiane fosse colocada na cela com mais de 20 homens, mesmo sem que ela possuísse qualquer documento. Se a delegada que fez a prisão dela viu que ela era mulher, não existia cela para mulheres, então ela jamais deveria ter colocado ela no meio dos presos. E foi uma mulher, então ela é mulher, ela sabia que ali dentro não tinha. A CPI, a delegada disse que tinha consciência de que a menor poderia sofrer abusos sexuais, mas que não era da sua competência decidir se aquela situação era justa, humana ou desumana. Sua obrigação era apenas aplicar a lei. A menor, que se dizia maior, estava sob a guarda da juíza, com quem já tinha tido audiência. No momento que a autoridade policial entrega ao sistema, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, ele não pode tocar no preso para nada. Mas eles eram cidadãos antes de ser delegados. Não, mas eles só poderiam situação. se indignar se eles tivessem 100% de conhecimento. Ali é difícil não saber, né, doutor? De acordo com o relatório da CPI, nesse caso, a pessoa deve ser identificada pelo exame de identificação criminal e papiloscópico. E reforça que, além da delegada, Lidiane passou também pelo Poder Judiciário, o Ministério Público, e verificam sempre a questão das formalidades legais. Delegado, delegada, juiz e tudo, sabia? Eles viram que você estava na cela? Até o diretor penitenciário da masculina foi lá me querer me tirar pra levar pra masculina. 10 anos se passaram e aqui no Fórum de Abaetetuba o processo ainda corre em segredo de justiça. Isto quer dizer que pouco se sabe sobre os detalhes da apuração das responsabilidades. Os delegados que atuavam na época, todos foram condenados em todas as instâncias. Além de Flávia, outros 3 delegados estão presos em regime semiaberto no Centro de Recuperação Especial Coronel Anastácio das Neves, em Santa Isabel do Pará. Coincidência ou não, eles só foram presos depois que nossa equipe esteve em Belém investigando o caso. A mulher do delegado Rodolfo Gonçalves acha uma injustiça o que aconteceu com o marido e com os colegas dele. A gente sabe que o Estado não oferecia condições para meu marido trabalhar numa delegacia sucateada, que não tinha onde ele colocar uma pessoa, e mesmo que ele não... É difícil falar nesse assunto. Dos presos que estavam na cela, pelo menos 2 foram identificados pela vítima como sendo autores dos estupros e das torturas. Rodinei Leal Ferreira, o vulgo Cão, admitiu os estupros, foi condenado e agora está cumprindo pena aqui na cadeia de Abaetetuba. No processo, que não tiver... A irmã mais velha de Rodinei não se conforma. Acha que ele está preso por culpa de Lidiane. Porque a comida que ia para ele, o outro, ele ficava com pena e repartiu com ela. Por esse motivo, foi uma das coisas que eles acharam que ele a troco disso, eles estrupavam. Eu acho que configurado o estrupo é quando a pessoa pega a força e feita aquilo contra a vontade. Mas isso não era feito contra a vontade dela. E admite. Todo mundo sabia que Lidiane estava na cadeia. Você entrava num corredor assim, chegava, tinha tipo um balcão, né? Aí logo aqui assim era a cela e atrás da cela você via todos eles. E vocês que passavam lá, não denunciaram? Não, porque a gente não conhecia a família dela e assim, eu achava, particularmente, vou dizer para você com toda sinceridade, eu achava que as autoridades, no caso, alguém sabia da existência da Lidiane lá. Já a irmã mais nova de Rodinei defende Lidiane. Ela não é nem um animal, mal bem, ela não era nem um animal para jogar ela no meio de vários homens. Né? Isso quem está falando é a parente de um dos presos, né? Quer dizer, por ser mulher, a gente entende do lado da gente. O lado da gente.
Mas nem todos que destruíram a vida de Lidiane e da família dela pagaram pelos crimes que cometeram. E o Adilson ainda é investigador, não? O Adilson é. É, mas não aqui, em Babaetetuba. Tá. Em Belém. Em Belém, né? Adilson Pires é o investigador que agrediu Lidiane na casa em que ela tentava furtar. Depois, ele a levou para a delegacia. Foi também Adilson quem ameaçou no cais de Abaetetuba, dizendo que se ela falasse alguma coisa, poderia morrer. O Adilson sabe, o Maico sabe que a vida dela foi totalmente destruída depois daquilo. Eu não sei. Depois que ela foi estuprada na cadeia. Olha, isso aí é coisa da justiça, entendeu? Não sei, não informar, entendeu? Adilson continua trabalhando como investigador e ganhando um salário de R$7 mil. Você perdoa eles? Eu já perdoei. Ele tem que pedir perdão pra Deus. Eu não vou perdoar ninguém. O meu perdão não vai livrar ninguém de nada. Em 2011, Lidiane passou a receber uma indenização de 2 salários mínimos do governo do estado do Pará. É com esse benefício que ela vive até hoje. Ana Júlia Carepa era governadora do Pará na época. Nós tentamos falar com ela. Alô? Alô, é a doutora Ana Júlia? Quem fala? É a Gabriela da TV Record de São Paulo, tudo bem? Nesses mais de 20 anos que eu atuo na área de direitos humanos, esse certamente foi um dos casos mais graves que eu acompanhei, exatamente por conta desses requintes de crueldade, também da omissão, né, e da conivência de agentes públicos, inclusive agentes públicos mulheres. Em outubro de 2007, a adolescente Lidiane Alves Brasil sofreu todo tipo de tortura e violência dentro de uma cela com mais de 20 presos. Pra me comer, depois eu tava violentada mesmo, pra me comer, eu tinha que trocar meu corpo, né, pra poder comer lá dentro. Ela e a família tiveram suas vidas destruídas depois dessa barbárie. Não tem roupa para vestir, não tem um lugar para dormir debaixo de ponte. Ai. A cadeia onde ela ficou presa não existe mais. Esta construção moderna foi feita no lugar da antiga delegacia e a antiga carceragem. Os prédios foram demolidos em 2009, mas nada vai apagar o que aconteceu aqui.